Conhecido por manifestações tão polêmicas quanto do presidente, o general da reserva Antônio Hamilton Martins Mourão, filiado ao PRTB, foi escolhido por Bolsonaro para ser candidato ao seu lado como vice-presidente na campanha de 2018. Mas afinal, o que motivou essa decisão? E mais importante, esse casamento vai mesmo durar mais 2 anos, pelo menos? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Bolsonaro foi eleito há apenas 2 anos. Muita coisa aconteceu nesse período, então é bom a gente relembrar que na época da campanha, Bolsonaro estava em dúvida entre 2 nomes para a vaga de vice-presidente na chapa, e nenhum deles era o de Mourão. Um era o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e o outro nome era da advogada Janaína Pascoal. As opções tinham uma clara intenção de buscar votos de um determinado grupo de eleitores. De um lado, aqueles que tinham simpatia a uma agenda mais conservadora, e do outro, aqueles que apoiavam a Operação Lava Jato. Sendo a autora do pedido do impeachment da presidente Dilma, Janaína Pascoal saiu na frente da disputa. Entretanto, alguns desentendimentos entre Janaína e Bolsonaro impediram o casamento de se consumar. Foi então aos 45 do segundo tempo e Bolsonaro precisava escolher um outro nome. Foi aí que às 6h30 da manhã do dia 5 de agosto, último dia antes da data limite para a escolha do vice, Bolsonaro ligou para Hamilton Mourão, o convidando. Mourão prontamente aceitou o convite. Ou, pelo menos, essa é a história oficial contada pelo nosso vice-presidente. Mas afinal, o que levou a essa escolha? Mourão, apesar de figurar nos noticiários volta e meia, não era uma figura relevante no cenário político. Estava em um partido pequeno, o PRTB, que pouco agregava à chapa, dando apenas mais 1 segundo de campanha eleitoral na TV. Para entender isso, é preciso conhecer um pouco mais da história do nosso vice-presidente. Mas antes, se você está vendo esse vídeo, é porque se interessa por política e questões que envolvem o Brasil. Então não deixe de visitar o nosso canal e conhecer os outros conteúdos que a gente tem por aqui. Eu aposto que vai ter muita coisa interessante para você. E para não correr o risco de perder qualquer vídeo que a gente vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Hamilton Mourão é filho do general de divisão e acabou seguindo a carreira do pai. Ingressou no Exército em fevereiro de 72 na Academia Militar das Agulhas Negras, onde foi conterrâneo do próprio Bolsonaro, apesar dos dois não terem nutrido qualquer tipo de amizade naquela época. Durante sua vida militar, foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, comandou uma missão de paz em Angola e chegou a ser adido militar do Brasil na Venezuela. Além disso, também comandou o 27º Grupo de Artilharia da campanha de Ujuí, no Rio Grande do Sul, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e a 6ª Divisão de Exército em Porto Alegre. Em 2014, chegou ao auge da sua carreira ao ser nomeado general e também assumir o Comando Militar Sul, ou seja, foi um militar com uma carreira de sucesso e com grande experiência em campo. Mas, como Bolsonaro teve uma carreira militar curta, os caminhos de ambos se separaram e a aproximação só se deu por volta de 2015, em meio ao processo que levaria ao impeachment da presidente Dilma. Nessa época, Mourão deu uma entrevista na televisão que se negava a existência de qualquer chance de uma intervenção militar aqui no Brasil, mas que apoiava uma candidatura para presidente de um militar ou ex-militar. Nessa ocasião, ele chegou até mesmo a citar o nome do próprio Bolsonaro, que já era uma figura conhecida do mundo político. E é claro que Bolsonaro adorou o comentário e respondeu que levaria o militar junto com ele para Brasília se vencesse as eleições de 2018. Após esse primeiro aceno, Mourão, que até então não tinha uma participação política forte, ganhou confiança e escalou em suas declarações até mesmo bastante controversas, mas sempre focado no eleitorado à direita do campo ideológico. O momento alto foi quando fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido torturador da ditadura militar, também homenageado por Bolsonaro quando proferiu seu voto a favor do impeachment da presidente Dilma. Essa homenagem custou o seu cargo, mas isso não intimidou o militar, que continuou com suas declarações. Uma das mais emblemáticas foi a afirmação que entre os deveres do Exército Brasileiro estaria garantido o funcionamento das instituições da lei e da ordem, e que se o judiciário não fosse capaz de sanar a política existente no país, isso seria imposto pelo Exército por meio de uma intervenção militar, que na visão dele
estaria prevista na Constituição Federal de 1988. Essa declaração caiu como uma luva para o bolsonarismo e explica, em grande medida, o motivo de Bolsonaro o ter escolhido como vice. Os dois pareciam bastante alinhados em suas crenças e, mais importante, para Bolsonaro, Mourão parecia nutrir uma grande admiração pelo ex-capitão, o que poderia sinalizar uma certa submissão cega aos desígnios do futuro presidente. Mas é claro que não foi bem assim o que aconteceu. Para alguns analistas e até políticos próximos de Bolsonaro, a escolha tinha ainda um outro motivo. Escolher um militar da reserva sem carreira política consolidada iria desestimular a abertura de um processo de impeachment pelo Poder Legislativo, fato que havia ocorrido com a presidente anterior. Depois do casamento, como Bolsonaro mesmo gosta de chamar, a relação entre o capitão e o general foi se desgastando rapidamente. Nos primeiros meses de mandato, o presidente já manifestava incômodo com o espaço que o general vinha ganhando junto à opinião pública. Para piorar, em mais de uma oportunidade, o vice-presidente concedeu declarações contrárias à do presidente da República. Em vez de sair com uma voz submissa, Mourão se mostrava independente e muito mais ponderado que o próprio presidente para conduzir determinados problemas dentro do governo. Recentemente, Bolsonaro chegou a falar para a imprensa que não conversa com seu vice para absolutamente nada. Tanto o presidente quanto seus filhos não demonstram nutrir a mesma simpatia por Mourão, vista na época da campanha eleitoral em 2018. Para Bolsonaro, esse afastamento do vice-presidente pode significar uma perda de parte do apoio militar, mas não todo o apoio. E para evitar que a mesma história de Dilma se repita com ele, Bolsonaro já dá sinais que quer trocar de vice numa eventual disputa à reeleição em 2022. Mas então, qual seria a saída de Hamilton Mourão? O próprio general faz questão de comentar que não tem qualquer intenção de concorrer à presidência, mas isso é o esperado, vindo inclusive da posição que ele ocupa. Algo que pode mudar no instante em que se confirmar a saída dele da vice-presidência numa chapa futura com Bolsonaro. Mas essa seria uma escolha arriscada. Apesar de Mourão ter apoio de grande parte e parcela dos militares, não seria o suficiente para tomar votos do seu possível concorrente direto nesse cenário, que seria o próprio Jair Bolsonaro. Entretanto, o trabalho de se manter constantemente na mídia pode ajudar Mourão ainda a querer pensar em disputar outro cargo eletivo, como senador, por exemplo, em 2022, ou até mesmo um governador. Dessa forma, ele poderia sair do cargo de vice de forma tranquila e ainda conseguir algum apoio do presidente. Pouco a pouco, os cenários para as próximas eleições vai se revelando. As disputas municipais desse ano mostraram que o presidente está perdendo sua força de transferir votos para outros candidatos. Como o Mourão vai usar isso a seu favor, ainda é algo que será decidido. Mas o que a gente tem certeza é que ele será um nome ainda muito importante para os próximos 2 anos de presidência de Bolsonaro e ainda mais importante nas próximas eleições. E agora, como sempre, eu quero saber a sua opinião sobre o nosso vice-presidente Hamilton Mourão. Você acha que ele é um bom vice? Você acha que ele está fazendo o seu trabalho? O que você acha dele como candidato à presidência ou para outro cargo? Você seria seu eleitor? Comenta aqui embaixo e me fala se você concorda com o que a gente conversou até aqui. Divida a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Se figurar nos noticiários... Puta, errei. Caramba.